Olá, quarto ano. Boa tarde a todas e todos. Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja tranquilo. Vamos voltar para mais uma aulinha de história. Hoje eu vou finalizar o capítulo 9, que fala aí da África para o Brasil. Nós falamos muito dos escravizados, né? Das pessoas que foram trazidas à força para o Brasil e aqui vieram para trabalhar, né? A escravização de africanos, tá bom? Que vieram desempenhar tarefas exaustivas aqui no Brasil, tá? Lembrando que a vinda dessas pessoas, né, esses seres humanos trazidos à força aí da África para o Brasil, ficou conhecido como tráfico de escravizados, tá? E os portugueses, né, traziam esses escravizados para aqui, sobretudo nas embarcações, né? E essas viagens eram conhecidos como, né, esses barcos como os navios negreiros, né? Nós vimos isso aí na nossa última aula. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho, ainda baseado neste capítulo, ainda referente a esse aspecto, sobre uma das funções dos escravizados aqui no Brasil, que era o açúcar, tá? Então hoje nós vamos conhecer como funcionava um engenho, como que essas pessoas trabalhavam dentro dos engenhos de açúcar. Legal? Então qualquer coisa estou à disposição de vocês, basta me chamarem. Né? Vocês podem mandar mensagem pela parte dos comentários. Eu não estou conseguindo responder nos comentários dos vídeos. Eu estou lendo todos, tá? Às vezes eu levo, quando é uma dúvida pertinente, eu levo para a nossa live e respondo lá. Tá? Eu não sei porque que o meu YouTube não está deixando eu responder as mensagens. Deve estar dando algum problema aí. Mas vocês também podem me mandar um e-mail, qualquer coisa, que a gente bate um papo. Legal? Deixa eu passar aqui então a imagem. Vamos lá. Olha só, vou deixar essa imagem primeiro. Um açúcar, uma economia doce, né? Muita gente gosta de comer açúcar puro assim, né? Não é muito bom não, mas convenhamos, o açúcar é gostoso e ele é muito necessário para muitas coisas na nossa culinária, né? Então, pessoal, o açúcar ele é utilizado em muitos alimentos que são produzidos aí atualmente, né? Bolo, biscoito, refrigerante, doce, bala, chicletes, suco, um monte de coisa nós utilizamos o açúcar, né, para produzir. E lá atrás, no século XVI, quando os portugueses estavam aqui no Brasil, né, quando o Brasil ainda era uma colônia, tá? Este produto ele era muito raro. É verdade, hoje é muito fácil, né, achar açúcar. Você vai no supermercado, tem açúcar tudo enquanto é lado, tem vários tipos, tem várias marcas, tem pacote de tudo enquanto é tamanho de açúcar. Só que no século XVI, quando o Brasil ainda era uma colônia, o açúcar era muito raro, tá? E ele era muito caro, tá? Lá na Europa ele tinha um alto valor, tá? E para se produzir o açúcar, utiliza a cana-de-açúcar. A cana, tá? Porque para poder produzir essa cana-de-açúcar, que vai gerar esse açúcar aí, que é um produto muito raro, né, a gente precisa ter algumas condições necessárias para produzir isso. A terra tem que ser muito boa para poder plantar, para poder cultivar, tá? O local onde você vai cultivar isso tem que ter um clima quente, tem que ser bem ensolarado, tá? Com chuvas regulares, não pode ser nem muita chuva, nem pouca chuva, tá bom? Então precisa ter uns certos cuidados aí onde vai se plantar cana. E eles perceberam, os portugueses perceberam que o Brasil, pelo menos no litoral do Brasil, lá no século XVI, ele apresentava essas condições. Eles olharam o seguinte, olha, a terra no litoral do Brasil é boa, é ensolarado o lugar,
a chuva é regular. Então esse local aí é propício, ele é muito bom para a gente fazer o plantio da cana-de-açúcar. Para quê? Para a gente poder tirar o açúcar, que é muito caro e é muito raro na Europa. Tá? E nessas condições, os portugueses resolveram plantar a cana-de-açúcar, onde hoje no Brasil é a Bahia e Pernambuco. Tá? Então esse açúcar que era produzido aqui no Brasil, ele era vendido lá para os europeus, lá para a Europa, com preço muito alto. Os portugueses ganhavam muito dinheiro plantando essa cana-de-açúcar e produzindo esse açúcar aqui no Brasil. Tá? Porque a Europa não apresentava tantas condições para poder produzir esse açúcar, lembra? Precisa de um clima muito ensolarado. A Europa o clima é temperado, é mais frio, né? Então, olha só, essa cana-de-açúcar aqui no Brasil, ela era plantada no que nós chamamos de latifúndios. Latifúndios são grandes extensões de terra, são aquelas fazendas muito grandes, onde só se planta um tipo de produto. É o que nós chamamos de monocultura. E é voltado para quê? Para o mercado externo, ou seja, uma extensão de terra muito grande, que você vai plantar só um tipo de produto, a cana-de-açúcar, e essa cana-de-açúcar é para o mercado externo, ou seja, para a Europa, tá bom? Essa cana-de-açúcar era plantada nesses latifúndios, depois que ela crescia, ela era colhida, né? Eles colocavam ela em carros de boi, tá bom? Essa cana-de-açúcar ia para carro de boi, e o carro de boi, ou às vezes em alguns rios, né, eles colocavam também a cana-de-açúcar, ela era levada até os engenhos. E lá no engenho, que eu vou mostrar para vocês agora, que ela era transformada em açúcar, tá bom? Então, essa é uma parte introdutória. Vamos ver como é que funciona um engenho, então. Olha só, aí uma imagem aí bem simples de como um engenho. Primeira coisa, pessoal, engenho é uma grande propriedade rural, um latifúndio, com equipamentos apropriados aí, tá? Com alguns equipamentos apropriados, né? E que são formados aí por extensas terras, né? Para plantar o quê? Cana-de-açúcar, tá? Então o engenho é uma grande propriedade rural, com equipamentos apropriados e formado por extensas faixas de terra que são destinados o quê? Para a pessoa plantar cana-de-açúcar. Quem que é o dono do engenho? A pessoa que é dono, quem é o proprietário dos engenhos, são os senhores do engenho, que eram pessoas que tinham muito dinheiro, que eram pessoas muito ricas no século XVI, tá? E os senhores do engenho, eles moravam junto com seus familiares na chamada Casa Grande. Então, nesta Casa Grande aqui, era onde o dono disso tudo aqui e os seus familiares, eles moravam. E ele tinha autoridade sobre tudo que estava dentro da sua propriedade. Ele tinha autoridade sobre terras, sobre animais, tá? Ele tinha autoridade sobre todas as pessoas que estavam dentro dessas terras aqui, tá? Então ele tinha autoridade sobre a família dele, ele tinha autoridade sobre os escravizados que estavam aqui e sobre outros trabalhadores livres, né? Que eram pessoas que recebiam salário, que trabalhavam para ele aqui também. Então o senhor do engenho, ele tinha uma responsabilidade e era um cargo muito importante, tá? Nos engenhos, pessoal, nós tínhamos uma presença muito grande dos escravizados, tá? Os escravizados viviam nas senzalas, tá bom? Que eram lugares simples, no qual os escravizados eles dormiam em esteiras ou em redes, tá bom? Que eles serviam só para eles dormirem aí, não tinha nenhum luxo para eles dormirem, não era como na Casa Grande aqui, era uma coisa muito simples, que é onde ficavam os escravizados, beleza?
Claro que dentro, né, do engenho, as pessoas livres, aqui não está mostrando nesse desenho aqui, mas as pessoas livres que trabalhavam aqui no engenho, que eram os trabalhadores que recebiam salário, moravam também dentro do engenho. Mas aqui nessa imagem não está mostrando. Mas eram casas, não eram casas chiques, como essa casa grande, e não eram casas tão simples como as senzalas. Esses trabalhadores livres, né, que recebiam salário, eles eram responsáveis por supervisionar a qualidade da cana, do açúcar que estava sendo produzido, eles que fiscalizavam os trabalhos dos escravizados, sabe? Então eles tinham um papel também importante aí. Aliás, todos tinham um papel importante, né? Mas diferente dos escravizados, eles recebiam salário, né? Olha, nos engenhos aqui, criava-se gado, tá? Criava-se animais. Esses animais, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, eles serviam para mover, às vezes, as máquinas, né? Que iriam espremer a cana de açúcar para virar um caldo. Esses animais poderiam ser para transportar o açúcar de um lugar para o outro. Tinha roça, tá? Para poder produzir alimento para todo mundo aqui no dia a dia. Geralmente existia, aqui nessa imagem não está mostrando, mas existe também a capela, tá? Na capela é onde vão celebram e fazem as celebrações das missas, tá? Então dentro do engenho tinha toda uma estrutura completa, tá? Tá legal, pessoal? E olha como que funcionava passo a passo a produção de açúcar. Eu vou mostrar depois um videozinho para vocês, mas vou falar rapidamente aqui, ó. Então, o açúcar, a cana, era plantada no canavial. O canavial é onde fica a plantação da cana de açúcar. Então lá ficavam as pessoas, né, que iriam fazer o cultivo da cana, os escravizados que iriam fazer o cultivo. Então, geralmente, esse cultivo da cana era feito em pares, né? 2 pessoas. Cada 2 pessoas, eles deveriam cortar e amarrar mais ou menos 4.200 canas por dia. É muita coisa, imagina. Cortar, limpar, amarrar 4.200 canas por dia. Tanto que a cana ela fere muito, né, os dedos, assim, a ponta dos dedos, né, porque a folha dela é muito grossa e tal. Depois que eles amarravam essa cana, essas canas, né, eles colocavam ela num carro de boi, e esse carro de boi geralmente era transportado por crianças ou por escravizados mais velhos, tá? Que já não aguentavam mais trabalhar no canavial, eles cuidavam, eles trabalhavam no carro de boi, transportando um carro de boi, né? Ou às vezes, quando não dava para chegar do canavial até os outros locais, né? Que eu vou falar com vocês aqui do engenho, quando não tinha como chegar andando, eles colocavam a cana, né, em barcos, né? Às vezes chegava em rios para outros lugares, tipo a Moenda aqui. Então eram essas pessoas mais velhas e as crianças, né, escravizadas que faziam isso. Olha aí, tá? Depois, né, que saía a cana era levada, olha só, por rolos nas chamadas moendas aqui, olha. Eles pegavam a cana e passavam ela num rolo, espremendo a cana toda para sair dela um caldo, tá? Então eles passavam a cana nesse rolo e desse rolo saiu um caldo. O caldo da cana é chamado de garapa, tá? E dessa garapa eles transferiam, né, esse caldo para tipo uma panela, uma caldeira de cobre. E eles começavam a ferver esse negócio. Ficava muito quente. Tanto que essa era a pior parte do trabalho, porque aconteciam muitos acidentes aí, tá, nas caldeiras. Primeiro porque era muito quente, né, esse local. Então poderia queimar.
muitos acidentes aí aconteciam. Então os escravizados mais desobedientes, aqueles que davam mais trabalhos, o senhor do engenho colocava ele para trabalhar nessa caldeira, porque aí se ele machucasse ou porque era tão quente lá, e ele já era como se fosse um castigo para ele trabalhar lá dentro, né? Então eles colocavam esse caldo, né, da cana nessa panela, né, para ser fervida. Ali era separado as várias impurezas da cana, tá? Ela era purificada, ok? Depois eles colocavam ela dentro de um pote de barro, pessoal. Eles colocavam ela dentro de um pote de barro, né, que tinha um furinho embaixo assim, e eles colocavam em algumas prateleiras. Essas prateleiras iam pingando devagarzinho ali, chamava casa de purgar. Ia purgando ali, ó, gota a gota, saindo o caldo e ficando só o quê? Os cristais de açúcar, tá? Geralmente quem cuidava dessa parte de purgar, né? Pegar só os cristais de açúcar ali, eram as mulheres, tá bom? E demorava para drenar todo esse melaço da cana ali, ó, ficava meses ali. Depois que secava, eles tiravam aquele pote de barro, aí você tinha um açúcar. Aí tinha um açúcar de duas qualidades, o açúcar branco, que era o melhor, que era o mais caro, né? E o açúcar mais escuro, que era chamado de açúcar mascavo, tá? Que ele era de pior qualidade. E aí depois separava esses dois açúcares, o açúcar branco e o mascavo, colocava em caixas, tá? E dessas caixas colocava também, mais uma vez, nos carros de boi e transportava para os navios. Aí de lá ia para a Europa. Quer ver que legal? Olha que chique. Como que é o passo a passo aí? Vamos ver. Eu sei que os escravizados sofreram muito nessa época, né? Cadê o vídeo? Vamos lá. Não tá passando. Aí. Agora vai. Depois que os portugueses chegaram ao território que hoje é o Brasil, algumas décadas se passaram antes que seus governantes se interessassem por estas terras, pois julgavam o comércio com o Oriente mais lucrativo. A partir de 1530, os portugueses perceberam que era necessário ocupar a colônia antes que outras potências europeias tomassem posse desse território. Para isso, o cultivo de cana-de-açúcar, um produto muito lucrativo na época, tornou-se a solução. A produção de açúcar na colônia permitiu a ocupação do território e a possibilidade de atrair investidores e render lucro para a coroa portuguesa. Muitas cidades litorâneas da região nordeste do Brasil se desenvolveram com o investimento nos engenhos de açúcar. A região mais próxima do litoral tinha um solo fértil e uma vasta rede hidrográfica que facilitava a comunicação e o transporte de mercadorias. A cana era transportada para o engenho em carros de boi ou em barcos. Os rios eram fundamentais para toda a produção açucareira, uma vez que neles era realizado o transporte da cana. Além disso, os rios moviam os moinhos dos grandes engenhos. Inicialmente, atribuiu-se o nome engenho para as instalações nas quais a cana era processada e transformada em açúcar. Depois, esse termo passou a designar o conjunto da propriedade açucareira, incluindo a própria plantação de cana. As atividades nos engenhos eram coordenadas por trabalhadores livres que fiscalizavam o trabalho dos escravizados. A primeira etapa de produção do açúcar era a moagem, feita logo depois de a cana ser limpa e preparada. A moagem podia ser realizada por engenhos movidos pela água, os denominados moinhos d'água, por animais, como cavalos, burros ou bois, e por pessoas escravizadas. Aqui temos a representação de um engenho d'água. Da moagem, obtinha-se o caldo de cana, ou sumo, que seguia para a casa das fornalhas. Lá, era cozido em grandes tachos e caldeiras de cobre. O resultado desse processo
é chamado de melaço de cana, um líquido espesso e com menos impurezas. O melaço era colocado em vasos de barro com forma de sino. Além da abertura superior, esses vasos tinham um pequeno buraco na base. Na casa de purgar, esses vasos eram encaixados em mesas para que o melaço escorresse aos poucos e, assim, apenas os cristais de açúcar ficassem no recipiente. Esse processo era chamado de purga, que significa purificação. Depois de escorrido o melaço, o açúcar dos vasos passava pelo processo de secagem e, geralmente, era colocado ao sol. Quando estava seco, o açúcar era desenformado, dando origem aos famosos pães de açúcar. Na abertura do recipiente ficava o açúcar branco, mais valorizado. Na ponta do pão de açúcar ficava o mais escuro, o mascavado, que era mais barato. Os diferentes tipos de açúcar eram separados, pesados e divididos. Neste momento, o senhor do engenho e aqueles que tivessem direito a uma parte da produção recebiam os lucros correspondentes. Finalmente, o produto era acomodado em caixas bem secas de madeira, vedadas com barro e forradas com folhas de bananeiras. Identificada com o nome do proprietário, o tipo de açúcar e seu peso, a mercadoria era enviada para a metrópole. O trabalho nos engenhos de açúcar e na lavoura era muito pesado, e a maioria da mão de obra utilizada era de pessoas escravizadas, negros africanos ou nascidos na colônia. Os negros escravizados resistiram às violências da escravidão. Ao longo dos séculos, a fuga e a formação de comunidades livres, onde pudessem vivenciar e preservar suas culturas, eram duas das principais formas de resistência. Essas comunidades, chamadas de quilombos, foram se formando em regiões de difícil acesso. Tá vendo, pessoal? Então, essa é a nossa aula de hoje. Qualquer coisa, estou à disposição de todos. Um grande abraço e até semana que vem. Muito obrigado.